Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Seja bem-vindo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É interessante que algumas pessoas são como a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar espremida, pisada, sofrida, passada pelo engenho. Aqui para a Europa essa análise não é assim muito próxima, mas para fazer o açúcar, e não só, mas para extrair o sabor, o doce da cana-de-açúcar, ela passa por 2 rolos ou mais que trituram, apertam, extraem todo o sumo, todo o líquido da cana, que é doce. E daí se faz o açúcar. Há pessoas que na história também são como a cana-de-açúcar, desse jeito. Em meio ao sofrimento, dão apenas doçura. E ainda que triturados, esbagaçados, sofridos, não perdem a sua integridade. Este homem que nós celebramos liturgicamente hoje está ligado a uma grande mulher, por um vínculo espiritual muito forte. Nós falamos de João da Cruz, Juan de la Cruz, um homem de uma vida notável. Ele nasceu em 1542 em Fonteviveiros, perto de Ávila, e seu pai era de uma família de comerciantes de seda, era tecelão, e sua mãe era de uma família de uma classe social inferior. E quando o pai de João quis casar-se com Catalina, que era a mãe, a família rechaçou e eles ficaram muito limitados financeiramente, porque dependiam da família do pai de João para trabalharem. E isso fez com que a infância de João da Cruz fosse muito sofrida. Seu pai morreu quando ele tinha por volta de 7 anos. Um dos seus irmãos também morreu, provavelmente de fome, por conta da penúria que eles passavam. E a mãe, que era tecelã, foi de cidade em cidade, até chegar a Medina del Campo, onde ela conseguiu trabalho como tecelã, e lá cresceram estes irmãos e João também. João conseguiu estudar em uma escola para 160 crianças pobres e lá recebia doutrina, leitura e tal, e logo entre as crianças foi escolhido para ser acólito, para ajudar na missa de um convento de Irmãs Agostinhas que ficava vizinho ali onde eles estavam. Depois, João começou a estudar humanidades com os jesuítas, que tinham acabado de ser fundados, e estudou com eles humanidades, e passado pouco tempo, em 1564, emite os seus primeiros votos como carmelita e segue para Salamanca, onde ele estuda e é ordenado padre. Interessante que Salamanca, naquela época, era um grande centro intelectual, ainda hoje é referência, mas naquela época rivalizava com os 4 grandes centros acadêmicos do mundo. E João
já Padre João, ou melhor, Frei João, bebeu deste manancial com grandes autores e com grandes professores daquela época, foi ordenado padre e sempre deixou muito claro que sua vontade era ser cartucho, porque lá na cartucha ele teria tempo para a contemplação, para o estudo e para a oração. Então, ele foi ordenado já com esta resolução de viver uma vida assim. Em uma viagem entre Salamanca e Medina do Campo, ele vai lá, a terra onde ele cresceu, ele conhece uma freira muito carismática chamada Teresa, que tinha um objetivo muito interessante, que era reformar a forma que o Carmelo vivia, a Ordem do Carmo. E ela fala desta proposta para João, e João acha aquilo muito interessante. E ela pede, convence João a desistir de ir para Cartucha e a com ela iniciar, continuar este movimento de reforma da vida carmelita. Então, basicamente, Teresa queria que os carmelitas voltassem à primitiva observância de 1209, quando foi aprovada os estatutos, a regra de vida deles, e uma vida de maior oração, de estudo, os frades teriam tempo também para fazer evangelização em torno do convento, uma vida bastante rigorosa. João gostou da ideia, seguiu com Teresa até Valladolid, onde ela ia fundar um outro convento, para poder se aprofundar neste modo de viver a regra do Carmo. Pois é, ele decide embarcar nesta jornada, nesta tarefa de reforma do Carmelo, e enfrenta, junto com Teresa, grandes dificuldades. De tal modo que os conventos que eles fundavam eram muitos e gerava algum conflito com os outros carmelitas. E foi escalonando as dificuldades e os problemas e também as perseguições, até que o Papa deu um basta, digamos assim, nestes problemas, dando autonomia para que os carmelitas chamados descalços pudessem viver uma vida independente, com autonomia de governo, etc., dos outros carmelitas. E assim aconteceu. Neste meio tempo, João foi duramente, até a decisão do Papa, João foi duramente perseguido por seus colegas, a tal ponto de ficar em uma cela de 2 por 3 metros. Ele não podia trocar de roupa, não tinha luz natural, ele lia o breviário por um buraco na parede que trazia luz, por este buraco entrava luz do quarto vizinho, e aí ele podia ler. E foi aí, neste tempo de grande provação, de grande aperto, que ele produziu suas obras, e uma delas, um dos poemas, que é tido como uma joia da espiritualidade e também da literatura espanhola. Em meio à dor e ao sofrimento, João deu o melhor. A partir da aprovação do Papa, as coisas ficaram mais acalmadas entre os carmelitas. João continuou a sua vida, escrevendo, refletindo sobre este tempo de perseguição e escrevendo sobre a reflexão sobre alguns dos poemas que ele escreveu, e morreu em 14 de dezembro, com 49 anos, depois de uma vida que quem ouve a história pensa que ele viveu muitos anos, mas de uma vida muito intensa. E nós podemos tirar algumas lições desta vida tremenda de João da Cruz. A primeira é que, em meio à provação e à perseguição
Nós que acreditamos em Cristo e acreditamos que os nossos projetos são projetos de Deus, não podemos desanimar. Que quando, segunda lição, que quando as pessoas são o pior para nós, nós temos esta capacidade que vem de Deus de darmos o melhor de nós. De em meio às trevas, darmos a luz, que não é nossa, luz de Cristo. Emanarmos luz em meio às trevas. Em meio às amarguras da vida, darmos a doçura da fidelidade. Aprendemos também que Deus não abandona aqueles que nele confiam e que o seguimento a Jesus Cristo, na maioria das vezes, e eu costumo dizer isso bastante, seguir a Cristo e fazer as coisas de Deus tem sempre um pouquinho de sangue. E aí na vida de São João da Cruz nós vemos isso. Algo muito bonito que inspirou uma obra de Salvador Dalí foi uma das visões que João da Cruz teve sobre o Calvário, sobre Cristo crucificado, e uma vista do crucificado por cima, que inspirou uma obra muito famosa de Salvador Dalí. Que São João da Cruz nos ensine a tomarmos a nossa cruz e a seguirmos a Jesus Cristo e a darmos o melhor de nós quando o mundo nos dá o pior. Aí está o segredo. Que São João da Cruz interceda por nós. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João da Cruz, rogai por nós.